Bom dia, meu nome é Larissa, sou estudante de enfermagem pela URGS. Estou apresentando o trabalho da disciplina de farmacologia sobre interações medicamentosas. Vou falar de hidroclorotiazida e AINES. Vamos começar contextualizando o hidroclorotiazida. Ele faz parte da família dos tiazídicos, ele é um diurético e com isso espera-se que ele tenha o efeito de abaixar a pressão arterial. Então, como ele faz isso? Se observarmos ali à direita, nós vemos ali os túbulos contorcidos, né, dos rins. Ali no número 4, temos as porções proximais dos túbulos distais. Então, o que ele vai fazer ali? Ele vai agir diminuindo a absorção do sódio do cloreto e bloqueando alguns cotransportadores. Vai fazer com que se retenha sódio, cloreto e água no lume renal. Isso aumenta a diurese e a eliminação do sódio. Então, com isso, o volume plasmático vai diminuir, né? O sangue vai dar uma engrossada, aumentando a concentração plasmática de proteínas. Logo, isso vai aumentar a corrente nos leitos capilares e vai trazer mais líquidos e tecidos para a corrente circulatória. Falando aqui, então, um pouco da farmacocinética, né? Ele tem uma rápida absorção no trato gastrointestinal. O efeito diurético dele inicia após 2 horas na ingestão e pode durar de 6 a 12 horas. Ele é excretado inalterado na urina, ou seja, não é metabolizado por fígados ou outros órgãos. A excreção é rápida pelos rins, sua meia-vida é de 6 a 15 horas. Cerca de 61% de uma dose oral é excretada na urina até em 24 horas. Duas observações importantes é que ele pode atravessar a placenta e ele passa pelo leite materno. Então, aqui todos os tiazidos, eles são secretados pelo sistema secretor de ácidos orgânicos do túbulo proximal, e eles competem com a secreção do ácido úrico. Por isso, os usos deles podem reduzir a secreção do ácido úrico e elevar os níveis séricos. Quando a gente for falar mais à frente das interações e dos cuidados, a gente sempre vê, né, como indicações, observar os níveis séricos, né? Então, é por esse motivo aqui. Então, aqui vamos contextualizar um pouco dos fármacos que fazem parte dos AINES, que são um grupo de fármacos anti-inflamatórios, analgésicos e antitérmicos, entre eles diclofenato, ibuprofeno e naproxeno. Então, sobre a farmacodinâmica, a gente sabe que eles agem inibindo a síntese de prostaglandinas pela via da ciclooxigenase, pela COX-1 e COX-2. Então, eles são inibidores não seletivos dessas enzimas. Então, falando um pouco da via da ciclooxigenase, na imagem aqui à direita podemos ver, né, como funciona essa via da COX-1 e COX-2. Então, ali é uma via em que a ciclooxigenase vai usar o ácido araquidônico, vai usar ele como metabólico, e as enzimas COX-1 e COX-2 vão sintetizar eicosanoides, que entre eles vão estar as prostaglandinas, né? As prostaglandinas, elas são muito importantes no corpo, né? Porque elas têm essas funções inflamatórias, né? De mediar a inflamação. Elas têm receptores em todos os tecidos e elas atuam, né, como sinalizadores para a resposta celular. Tem várias funções fisiológicas, como secreção ácida, produção de muco gastrointestinal, entre até contração uterina e aumento de fluxo de sangue nos rins. Então, são muitas suas ações, principalmente em modular, né, inflamação, dor, febre, esses sintomas de inflamação. Então, esse efeito de inibição da via da COX, da ciclooxigenase, gera uma diminuição sistêmica e renal, né? Por causa que vai diminuir também a síntese de prostaglandina lá nos rins, especificamente de prostaglandina 12 e 2 e prostaglandina E2. Então, essas prostaglandinas, elas estariam ali mantendo a homeostasia renal, porque elas estão regulando a absorção de sódio e água, mediando tônus vascular, liberação de renina. Então, com a ingestão do AINES,
só por tomar o medicamento, ela já vai aumentar a pressão arterial. Por mais que seja leve, vai gerar um aumento da pressão arterial, porque essas prostaglandinas que estariam controlando a pressão, né, com a liberação ali da renina, vão estar inibidas. Então, só o fato de tomar um MAINE, ele já vai causar esse aumento da pressão. Então, aqui a gente vai falar um pouco da farmacocinética dos AINES. Né? A maioria são ácidos fracos e são bem absorvidos pelo nosso organismo. A sua biodisponibilidade não é modificada pela presença de alimentos. E eles são altamente metabolizados, principalmente pela fase 1. A maior parte deles pela família das enzimas P450 no fígado, que é uma enzima que metaboliza ali vários fármacos, né? A sua eliminação se dá via renal, mas podem sofrer graus de excreção também via biliar e reabsorção, que é o que chamamos de circulação enterohepática. A maioria vai se ligar a proteínas como a albumina, e todos os AINES podem ser encontrados no líquido sinovial após uma administração repetida, né, contínua. Então, o que nós podemos analisar de interação medicamentosa se tu consumir esses dois medicamentos? Basicamente, é o que eles chamam de antagonismo de efeito. Por quê? Porque você vai estar consumindo, né, ingerindo um medicamento para baixar a pressão, que é o caso do hidroclorotiazida, e concomitante você vai estar consumindo um medicamento que vai estar te elevando a pressão, que seriam esse grupo dos AINES. Então, seria um antagonismo de efeito. Isso causa uma severidade de moderada a grave. Nós vamos falar ali sobre algumas manifestações clínicas que têm que ser apuradas, né, acompanhadas, no caso do indivíduo estar tomando esses dois medicamentos ao mesmo tempo. Então, quais os cuidados, né, intervenções que devemos estar atentos como equipe de enfermagem? Principalmente controlar os eletrólitos séricos, né? Vimos lá quando estávamos contextualizando o hidroclorotiazida, a importância e por que precisa esse controle. Então, também devemos observar atentamente a pressão arterial toda semana, o peso do paciente, né? Observar se precisa de administração de solução de reidratação, né? Para que essas condições possam ser atenuizadas, né? Essas alterações de eletródos e hipovolemia. Então, caso necessário, hospitalização e hidratação intravenosa de fluidos para os pacientes muito debilitados ou idosos, ou que são incapazes de, né, de estarem se hidratando sozinhas com um volume adequado de fluidos. Também devemos observar que o manejo consiste em evitar a desidratação. Né? Todos esses cuidados são para que o paciente não fique desidratado. Então, monitorar cuidadosamente a função renal e a pressão arterial é indispensável. E se houver desenvolvimento de insuficiência renal ou hipercalcemia, os dois medicamentos devem ser interrompidos até que a condição seja corrigida. Então, aqui ficam as referências e as fontes que eu consultei para a confecção desse trabalho. Me coloco à disposição e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada.